No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, que subiu então já 1,25%, já está próximo dos 114 mil dólares, parece estar subindo então nas últimas horas, e o último fechamento foi em 112 mil dólares, então o Bitcoin parece estar se recuperando dessa última queda aí que chegou em 112 mil dólares. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, neste domingo, então, domingo de manifestações, pessoal se manifestando a favor da liberdade de expressão e contra aí a corrupção no Brasil. Mas vamos falar então sobre o tema principal do canal, mercado financeiro. Vamos falar um pouco sobre a situação do Brasil, que está bastante crítica aí, com ações, por exemplo, o Banco do Brasil, que na semana passada já caiu mais de 6%, a gente falou recentemente. Vamos falar sobre alguns outros ativos aqui, lembrando que nós temos a parceria com a Bipa. Você pode utilizar o código Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bem fácil de usar, bem prático. Eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem o link e todas as informações por lá. Então, realmente parece que o Bitcoin caiu ali, teve uma correção para 12.300 dólares. Algumas pessoas aparentemente estão aproveitando aí a queda para acumular mais uns satoshis, então no último fechamento 112.525 dólares e agora estamos em 113.948 dólares, muito próximo aí dos 114 mil dólares. E nós queremos também saber qual que é o valor que o Bitcoin pode chegar neste ciclo, pensar em alguns cenários e algumas projeções aí com vocês. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui no Maier Multiple, que está então em 114, é isso, deixa eu atualizar aqui, já subiu para 115, mas em patamares bem tranquilos, não denotando um preço muito esticado aqui. A mesma coisa com Bitcoin Rainbow Chart, então próximo de linhas de tendência de compra e acumulação, aí com preço não estando esticado. Aqui Bitcoin Long Term Power Law também próximo dessa linha média de tendência. E agora o Fear and Greed Index, vamos atualizar aqui também. Então estamos em 53, um patamar bem mediano aqui no índice de medo e ganância no mercado. Então, aparentemente, embora a gente ainda esteja, na verdade, próximo da máxima histórica, o preço, os indicadores aqui parecem estar bem tranquilos no sinal de denotando um preço não muito esticado aqui para o Bitcoin, certo? Então é o que está aparentando. Antes de passar para a projeção de cenários aqui que a gente fez com o auxílio do ChatGPT, de uma inteligência artificial, vamos dar uma olhada aqui em alguns outros ativos. Então, recapitulando, o Ibovespa vem caindo aí no último mês com uma queda de em torno de 5% e a situação no Brasil está bastante complicada, porque o setor bancário e o setor do agronegócio podem ser impactados aí por sanções do mundo livre, certo? Dos Estados Unidos e inclusive a Europa também pode entrar aí sancionando o Brasil, e isso pode ser muito ruim para os principais mercados aqui no Brasil. E existe também uma possibilidade do Brasil virar ou começar a migrar para um estilo meio Venezuela, o que é bastante trágico, e essas medidas populistas aí, elas assolam vários países, já atingiram vários países aqui da América Latina, infelizmente. Então temos o caso aí da Venezuela, temos o caso do nosso vizinho aqui da Argentina, que conseguiu reverter essa tendência aí com a eleição do Milei, mas por um longo período de tempo teve uma inflação bastante alta. E aqui no Brasil também, diga-se de passagem, certo? Banco do Brasil, então, uma queda de quase 7% ali na sexta-feira, o que é algo bastante preocupante, certo? Provavelmente prevendo aí um problema envolvendo algum tipo de sanção. E, de fato, os países envolvidos, então, Estados Unidos, Europa, estão se distanciando do Brasil. E isso é muito ruim, porque o sistema financeiro global hoje gira em torno dos Estados Unidos e do dólar, certo? Então, um afastamento aí do Brasil dos países envolvidos e livres pode ser muito ruim para a economia brasileira. Então, o Banco do Brasil com uma queda bastante significativa. Aqui a gente tem o ouro próximo da máxima histórica, inclusive pelo fato da desconfiança aí nas moedas fiduciárias. Temos o SP500 aí que teve uma queda aí nos últimos 5 dias, mas se a gente analisar o
O gráfico aí num período de tempo maior está muito próximo da máxima histórica. MicroStrategy também com uma queda significativa aí em função da queda recente do Bitcoin. Melius também teve uma queda significativa. Aqui a Bolsa da Argentina e continua muito próximo da máxima histórica aí, com uma certa lateralização nos últimos meses, mas com uma valorização de mais de 100% em dólar desde a eleição do Milei. E aqui o dólar americano que está ainda abaixo de 6, então pode ser para quem tem interesse em dolarizar a carteira, até não é um patamar tão alto aí para o dólar, certo? Lembrando que vários dos ativos que a gente mostrou aqui são cotados em dólar, como Bitcoin, como SP500, como ouro e por aí vai. E lembrando também que nada disso é uma dica de investimentos, então a gente só está mostrando alguns dados, alguns gráficos aqui, para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo. E falando em dólar, é muito importante a gente levar em consideração, corrigir pelo dólar os nossos ativos. Então muitas pessoas tiveram um ganho nominal aí no Ibovespa, por exemplo, e acham que estão ganhando dinheiro, mas se a gente corrigir pelo dólar, quem comprou aqui em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro, certo? E se a gente corrigir pela expansão da base monetária, que é a inflação real, esse cenário é ainda pior. Então, cuidado aí com a armadilha do ganho nominal, que às vezes pode ser ilusório. Então, já falei alguns problemas aqui do Brasil, como a questão da criminalidade, da problema de segurança, fuga de milionários aqui na América Latina, então o Brasil liderando a fuga de milionários na América Latina, o que é péssimo, porque são pessoas aí que geram empregos, são empresas fugindo do país pelas situações atuais, fuga de capital estrangeiro também, o que é péssimo aqui no Brasil, fuga de cérebros também, então crescendo a ida de brasileiros qualificados para os Estados Unidos, então a situação no Brasil realmente é bastante crítica. Eu espero que melhore em breve, aí a gente fica torcendo para o bem do nosso país. E voltando para o Bitcoin, então, chegou em 114 mil dólares aqui ao vivo no momento que eu estou gravando esse vídeo. E agora vamos dar uma olhada. A gente perguntou aí para o ChatGPT, que claro tem um viés aí referente às nossas conversas anteriores. A gente perguntou qual pode ser o topo aí deste ciclo, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nessas possibilidades. Ele leva em consideração os ciclos anteriores aqui de 2013, 2017, 2021, 2025, ciclos de 4 em 4 anos que podem não mais acontecer aí pela redução da importância do halving aí neste ciclo e da adoção institucional aí de ETFs, de exchanges, Bitcoin Treasury Companies e principalmente o governo dos Estados Unidos e da China que podem a qualquer momento começar uma corrida ao ouro digital, uma corrida ao Bitcoin, certo? Mas então seguindo, estamos aqui em 2025 e tivemos o fundo em 15.500 dólares, aparentemente, e se repetirmos um múltiplo conservador de 6 vezes a 10 vezes sobre o fundo, então o topo pode ficar entre 93, que já passamos disso, e 155 mil dólares. Então, na verdade, próximo de onde estamos. Já ultrapassamos aí, então, 73 mil dólares em 2024, então este intervalo está em linha com os dados, com o histórico, lembrando que a gente não tem como prever o futuro, não temos bola de cristal, podemos ter aí uma crise nos Estados Unidos, uma crise de liquidez global que mude todo o cenário, mas vamos seguir então com as projeções. Então aqui temos alguns modelos que ajudam a projetar o topo, temos o Stock to Flow, certo, que projeta o preço com base na escassez do ativo e a previsão para o ciclo pós-halving seria em torno de 150 mil dólares a 300 mil dólares, olha só, um preço bastante alto aí para o Bitcoin. Modelo logaritmo de regressão, então projetando o topo entre 180 mil dólares e 250 mil dólares com base na curva de adoção e projeção de market cap comparado ao ouro. E aqui, enfim, não seria bem uma projeção, mas seria aqui uma comparação com o mercado aí de ouro. Então o ouro tem um market cap, né, um mercado de capitalização de 13 trilhões de dólares. Eu acho que é um pouco mais aqui, deixa eu dar uma olhada. Então, market cap do ouro, na verdade, está, deixa eu fechar esse propaganda aqui, em 22 trilhões de dólares. Então, parece que está equivocado aqui, o market cap é quase o dobro disso aqui. Enfim, e daí ele fala sobre uma projeção atingindo metade da projeção do ouro. Na verdade, se isso acontecesse, vamos ver, seria 22 o de ouro, o do Bitcoin ficaria em segundo lugar, o segundo maior ativo do mundo, em 11 trilhões de dólares de market cap, certo? Então aqui está errado, seria bem mais aqui de 300 mil dólares. Bom, então cenários para o topo deste ciclo, cenário conservador aí, seria um preço estimado para 120 mil dólares, então já passamos aí desse topo, então esse aqui a gente já pode descartar, certo? De 6 a 8 vezes de valorização desde o fundo.
Então já passamos de 120 mil dólares, mas claro, a gente pode ficar nesse patamar aí para este ciclo. O cenário base, então, 180 mil dólares, projeção de adoção mais entrada institucional, que é exatamente o que está acontecendo. Então, e um cenário otimista para quem quer ver o preço subindo, certo? Porque para quem quer comprar mais satoshis, mais Bitcoin, é ruim ver o preço subindo. Mas então, este cenário otimista inclui a entrada de mais países, ETFs e colapso fiduciário. Conclusão aqui então, o topo mais provável deste ciclo está entre 180 e 250 mil dólares, com chance de ultrapassar os 300 mil dólares se houver fortes entradas institucionais, fundos ETFs, tesouros nacionais, algum colapso monetário relevante como do real, do iene e do ouro, enfim, nem precisa disso para chegar em 300 mil dólares na minha opinião, né? Mas seguindo, aumento brusco na adoção, por exemplo, mais países tornando o Bitcoin legal tender. Então é isso, acho que faz bastante sentido. Eu acho que se eu tivesse que chutar, certo, aqui, eu diria entre 150 e 300 mil dólares, um patamar possível aí para o topo deste ciclo, talvez no final deste ano, talvez em 2026, mas novamente existem inúmeras variáveis aqui quando a gente fala de economia, existem variáveis que a gente não tem como controlar e não tem como projetar, como crises aí, como conflitos também se intensificando. A gente viu recentemente aí discursos bastante perigosos, digamos assim, entre Rússia e Estados Unidos, então tem inúmeros fatores que podem influenciar todo este cenário. Mas olhando para trás e fazendo uma projeção aí dos ciclos continuarem se repetindo, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Então, preço do Bitcoin, fechando o vídeo em 114 mil dólares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal. Ficar à vontade na seção dos comentários, quero saber a opinião de vocês para o preço do Bitcoin para este ciclo. E cliquem no hype também, que tudo isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.